Shalom! Sabe, é muito intrigante pensar nisso. Se a gente parasse para prever o maior perigo espiritual dos últimos dias, acho que a maioria imaginaria um cenário de caos total, uma rebeldia desenfreada. Com certeza. A gente logo pensa numa anarquia geral, né? Exatamente. Mas quando a gente mergulha no capítulo 4 da primeira carta de Shaul a Timóteo, ou Tintel Zalef na nossa Bíblia hebraica, o aviso do Ruar aponta para uma direção completamente oposta. É uma direção bem sutil, eu diria. Sim, porque o perigo não é a falta de regras, mas o excesso daquelas regras inventadas. Então hoje a missão do nosso mergulho profundo é exatamente entender como o remanescente dos Yaldin, o povo das nações, pode blindar a mente contra essas distrações silenciosas. E olha, é um contraste fascinante logo ali nos primeiros versos. Shaul alerta que muitos abandonariam a emuná, quer dizer, a fé, mas não para cometer atrocidades visíveis. Não é um pecado escandaloso, né? Exato. É para seguir espíritos enganadores que, proíbem coisas que o próprio Criador, Yah, criou. Estamos falando de doutrinas que proíbem o casamento ou até ordenam a abstinência de certos alimentos. Sabe que isso me lembra muito aquelas dietas extremas da moda. Como assim? É, que de repente as pessoas cortam tudo sem necessidade, sabe? E acabam perdendo o foco da verdadeira nutrição. Faz sentido essa comparação? Nossa, faz total sentido. A armadilha aí é aquela falsa sensação de controle. Criar restrições severas que o Altíssimo nunca ordenou faz o ser humano se sentir, superior. Cria uma santidade de fachada. Isso, uma santidade puramente artificial. É muito mais fácil para o ego seguir uma listinha rigorosa de não toque e não coma do que passar pelo processo real de transformação do coração. Verdade. E sobre os alimentos, a mecânica da criação é bem clara. Tudo que Iá criou e determinou como limpo pela Torá é Tov. É bom. Isso, é bom e deve ser recebido com rodú, com gratidão. Mas aí vale lembrar um detalhe técnico da própria Torá. Se a instrução original diz que um animal é impuro, ele, tecnicamente nem entra na categoria de alimento para o povo da casa de Efraim. Nem é comida. O erro crasso dessas falsas doutrinas é justamente pegar o que o Altíssimo já purificou e colocar uma placa de proibido por cima. Nossa, e ao fazer isso a pessoa acha que está sendo mais espiritual. Mas não tá. Na verdade, ela está subvertendo a ordem natural. É uma inversão perigosa que literalmente suprime a vida. Então, se essa santidade baseada em proibições é uma ilusão, o que a gente deve praticar de fato? Porque Shaul oferece um antídoto nos versos seguintes, falando sobre se exercitar na piedade. Sim. Ele até compara isso com o exercício físico corporal. O físico tem algum proveito, altera a musculatura temporariamente. Mas o exercício espiritual, esse envolve a imersão na palavra e a prática da verdade. É algo muito mais profundo. Muito mais. Altera a sua estrutura interna para o agora e para o Olam Abá, o mundo vindouro. É um processo contínuo de, digamos, calibração. Quando a gente absorve a instrução correta todo dia, desenvolve um sistema imunológico contra o engano. É como um funcionário de banco, sabe? O que estuda a nota verdadeira? Isso. Ele estuda tanto a verdadeira que reconhece a falsificada só pelo toque. Não precisa estudar todas as falsificações do mundo. Excelente analogia. E é por isso que ele enfatiza logo depois que o Altíssimo é o Salvador de todos, mas especificamente dos que creem. A expiação que ao chegar garantiu no madeiro é a porta aberta. Espera, então a salvação não é só um passe livre, automático e passivo para toda a humanidade. De jeito nenhum. É uma porta aberta por Aial, no madeiro, que exige a nossa escolha ativa de atravessar. Exige essa musculatura espiritual ativa que a gente acabou de mencionar. Isso muda tudo. A crença no contexto hebraico não é um estado mental passivo. É uma ação contínua. Exatamente. Mas como a gente mantém esse movimento? Como guiar as nossas famílias sem cair no autoritarismo daquelas regras inventadas lá do início? A resposta está na instrução que Shaul dá a Timóteo do verso 12 em diante. Ele diz para ser o padrão. Um exemplo vivo no Ahava, que é o amor, no Ruá, na Emuna
e na pureza. É a prática diária. Sim, e o método prático para sustentar isso é claro. Ele diz para se aplicar à leitura, à exortação e ao ensino. A doutrina correta é a âncora. A âncora que impede o barco de derivar para aquelas fábulas humanas. Ele amarra diretamente o comportamento ao estudo rigoroso da Torá, né? Completamente. Shaul conclui dizendo que se deve ter cuidado de si mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, haverá salvação tanto para si mesmo quanto para os que ouvem. Se a base doutrinária entorta, a vida prática entorta junto. E leva os outros junto com ela. A estrutura do engano quase sempre começa alterando um pequeno detalhe do que é aceitável. Verdade. E quando se percebe, já está se vivendo um peso que Yahweh nunca pediu para ninguém carregar. Bom, o que me deixa com uma provocação final para quem nos ouve pensar hoje. Qual seria? Neste exato momento, as práticas diárias em nossas casas refletem as verdades puras da Torá do Altíssimo? Ou apenas tradições e regras inventadas por humanos sem a gente perceber? Nossa, essa é uma autoavaliação vital para quem deseja permanecer firme na verdade original. Fica aí a profunda reflexão. Muito obrigado por esse mergulho maravilhoso de hoje. Eu que agradeço a companhia de sempre. E assim chegamos ao fim da nossa análise. Que a graça e a maravilhosa Shalom do Mashiach Yahushua sejam com o espírito de cada um. Shalom!